Olá, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa busca de santidade, a fuga das ocasiões de pecado. Então preste atenção porque esse vídeo vai ser muito importante para você. A palavra de Deus diz, quem ama o perigo, nele perecerá. O que é que significa isso? Significa que, São Tomás é quem diz, quando eu me exponho ao perigo voluntariamente, quando eu não fujo do perigo voluntariamente, Deus me abandona. Não no sentido assim, mais profundo dessa palavra, Deus não gosta mais de mim, né? Deus sai de perto de mim, mas Deus me deixa livre já que eu optei. Usando o exemplo das mães. Então a mãe ou o pai diz para a criança, não brinque com fogo, não brinque com álcool, não brinque com fósforo, cuidado com esta brincadeira, por exemplo, de São João, aquela brincadeira de bombril, etc. Porque você é pequeno, você vai acabar se machucando. Aí você, teimoso, você se aproxima da fogueira, você faz aquela brincadeira que lhe foi proibida. E aquela criança, teimosa, imprudente, desobedecendo os pais, se aproximou do fogo, se aproximou daquilo que os pais haviam proibido e acabou se queimando. Então, as ocasiões de pecado, elas se dividem em dois tipos. As ocasiões remotas de pecado, ou seja, aquelas ocasiões em que muito dificilmente você vai pecar, não vai lhe expor a graves tentações, e aquelas ocasiões próximas de pecado. Então, se expor às ocasiões próximas de pecado, já é pecado. É pecado de quê? É pecado de falta de amor a Deus. Eu amo muito a Deus, então por que eu vou me colocar em uma ocasião que eu posso ofender a Deus? E que eu posso ofender a Deus gravemente. Então, atenção, temos que ter cuidado com os escrúpulos, porque é claro que na nossa vida nós estamos rodeados de ocasiões de pecado, coisas que podem nos levar ao pecado. Especialmente no mundo moderno, se a gente for levar as últimas consequências, até um pouco escrupuloso, nós não vamos nem mais sair de casa, não é verdade? Então, as ocasiões remotas de pecado são inevitáveis, faz parte até da nossa provação, do nosso crescimento espiritual. Porém, se eu sei que alguma coisa pode me levar ao pecado de modo certo, de modo seguro, eu tenho obrigação de evitar. Quais são as ocasiões que podem ser próximas de pecado para você? Especialmente aquelas que são ligadas à sua fraqueza. Veja bem que algumas ocasiões, por si mesmo, elas são ocasiões de pecado para todo mundo. Por exemplo, as praias públicas. Infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, onde as pessoas não têm mais pudor, eu diria que ir a uma praia pública cheia de gente seminua, de biquíni, fio dental, homens seminus, então isso pode ser, aliás, isto é uma ocasião próxima de pecado. Porém, algumas ocasiões podem ser próximas de pecado para uma pessoa e para outras não. Por exemplo, amizades. Algumas amizades podem lhe levar ao pecado. Claro que a pessoa em si, ela não é alguém que pode levar todo mundo ao pecado, né? A não ser que seja um monstro, assim, uma pessoa terrível, leviana, enfim. Mas existem algumas amizades que podem me levar ao pecado, especialmente do sexo oposto, mas enfim, não importa. Especialmente do pecado contra o sexto mandamento, mas pode ser o pecado da fofoca, pode ser o pecado da ira. Então, padre, eu devo me afastar das pessoas que podem me levar ao pecado? Sim. Se alguém pode te levar ao pecado, esta pessoa não deve ser seu amigo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é muito importante. Às vezes a gente coloca amigos, amigas, pessoas, e vamos ser mais sinceros, namorados, namoradas, no lugar de Deus. Meu irmão, minha irmã, se alguém te leva ao pecado, se a companhia daquela pessoa, a conversa com aquela pessoa, a amizade com aquela pessoa vai te levar ao pecado, aquela pessoa não é o seu amigo, é o seu inimigo. Porque você é amigo de Deus em primeiro lugar. E todo mundo, e qualquer pessoa, e qualquer coisa que possa lhe afastar da sua amizade com Deus,
passa a ser o seu inimigo. Por mais que você tenha afeto, que você goste desta pessoa, não justifica, porque amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, corte a amizade que te leva ao pecado. Existem outras coisas no nosso mundo moderno que podem ser ocasiões próximas de pecado. Eu já usei esse exemplo em outros vídeos. Por exemplo, a internet. A internet em si, ela é neutra. Ela não é boa nem má. Mas ela pode ter ocasiões remotas de pecado, né, que é inevitável que navegando na internet você possa se deparar com alguma situação de tentação, mas não é a sua intenção e aquilo não é proposital, então não é pecado. Mas existem ocasiões próximas de pecado. Então, certos sites, certas pesquisas no Google, ou, por exemplo, no WhatsApp. Cuidado com os grupos de WhatsApp. O grupo da escola, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo disso, o grupo daquilo. Cuidado. Além de você perder um tempo imenso vendo aqueles vídeos, às vezes legais, engraçados, mas às vezes idiotas, né? Corre o risco de você receber mensagens imorais, pornográficas, indecentes. Essas são ocasiões próximas de pecado. Então você pode me perguntar, mas padre, então eu vou sair de todos os meus grupos de WhatsApp, não vou ficar em nenhum? Não, se acalme, né? Você vai sair daqueles em que você sabe que tem pessoas que vão passar mensagens indecentes. Bom, depende também do seu círculo de amizade, né? Por exemplo, de todos os grupos que eu participo, nenhum passa mensagens indecentes. São todos pessoas de igreja, pessoas boas, pessoas santas. Ou que buscam a santidade, melhor dizendo, né? Mas, quando você vai se aproximando da graça de Deus, quando você vai crescendo na sua vida cristã, naturalmente você vai perceber que os seus amigos vão mudando, que as suas companhias vão mudando, que as pessoas que são próximas de você, você vai fazer parte de grupos de WhatsApp, por exemplo, são pessoas que pensam como você, que querem a santidade como você. Mas se você ainda não chegou nesse estágio, né, se você ainda está por circunstâncias, não por maldade, né, mas você é estudante, você trabalha em um ambiente de trabalho, onde tem amigos com grupos, cuidado. Se nesses grupos tem pessoas que constantemente passam mensagens imorais, indecentes, imagens, saia do grupo. Não adianta, você não vai converter a pessoa. Saia do grupo. Aliás, essa história de converter é muito interessante, porque é uma desculpa que às vezes a gente usa. Eu vou namorar com essa pessoa mundana para convertê-la. Eu vou namorar com esse protestante para convertê-lo. Você tem certeza que você vai fazer isso? Isso é um outro assunto para outro vídeo. Mas cuidado com essas proximidades. Primeiro você evangeliza, você dá testemunho. Claro que você pode ser amigo de uma pessoa mundana, obviamente, né? No sentido de dar testemunho, de dar exemplo. Mas cuidado com as ocasiões próximas de pecado. Cuidado para que não seja aquela pessoa que te leve para longe de Deus. Eu li uma história interessante que está lá na história eclesiástica, que na antiguidade, no tempo dos martírios, não me lembro qual século, século III, século IV, havia uma senhora muito santa, muito piedosa, que ela fazia uma grande obra de caridade, que era enterrar os corpos dos mártires. Essa senhora que fazia esse gesto de caridade profunda, né, de enterrar os corpos dos mártires, uma vez achou um mártir agonizando, né, uma pessoa que havia sido ferida gravemente em nome de Jesus, pela fé em Jesus, e ela, ao ver que a pessoa ainda estava viva, levou-a para casa. Então essa senhora levou este mártir para casa, né, e começou a cuidar dele, e ele recuperou-se. Então ele não morreu, estava agonizando, ela cuidou dele, ele não morreu. Porém, era uma ocasião muito próxima de pecado. A mulher que morava sozinha levou um homem para dentro da sua casa. Resultado, esses dois santos, sim, porque ela era uma mulher santa e ele era um mártir, esses dois santos pecaram e perderam não só a graça de Deus, mas eles perderam a fé, abandonaram a Santa Igreja. Então veja, se um mártir
é capaz de perder a salvação, imagine você, imagine eu. Quantos pecados nós deveríamos ter evitado e não evitamos? E digo mais, os santos também dizem isso. Quantos condenados no inferno estão lá porque não fugiram das ocasiões de pecado? São Pedro diz que o demônio é como um leão que anda ao redor de nós, rugindo, procurando a quem devorar. Enquanto nós estamos protegidos pela graça de Deus, enquanto nós estamos vigilantes, querendo ser santos, o demônio não vai nos devorar, ele não vai nos abocanhar, ele está amarrado. Porém, se nós nos afastarmos da graça de Deus, se nós voluntariamente dermos brecha ao demônio, abrirmos uma porta do nosso coração, da nossa vida ao demônio, ele vai nos devorar, ele vai nos destruir. É muito importante nós fugirmos das ocasiões. E aqui é a fuga dos olhares, a fuga das conversas. E quando a gente hoje fala de olhares e conversas, é muito mais profundo do que antigamente, há 30 anos atrás, quando a gente fugia apenas de olhares de revistas ou de imagens. Hoje nós fugimos de coisas que estão nos rodeando de forma muito profunda, especialmente pelos meios de comunicação de massa, pelas mídias sociais. Cuidado, cuidado para não perder a alma, porque a coisa mais preciosa que nós temos e o único trabalho que nós temos nesta vida é ganhar o céu. Tudo perde sentido se a gente perder o céu. Nada faz sentido se a gente não caminhar para o céu. Tudo é vão se a gente não caminhar para o céu. Então que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos firmes na graça de Deus, a permanecermos firmes no amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se você gostou deste canal, assine o nosso canal. Nós temos vários outros vídeos sobre vários temas espirituais de formação católica. E deixe aqui nos comentários o que é que você achou desse tema, o que é que você acha, como você faz para fugir das ocasiões próximas de pecado. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.